sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Gesmar Calanguin para fazer a apresentação do Pavilhão Nacional. Convido o vereador Sargento Ariosvaldo para fazer a leitura de um trecho bíblico. Leitura bíblica, Salmo de número 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Amém. Cumprimento nossa vice-presidente, professora Gislene Fonseca, nosso primeiro secretário em exercício, vereador Marcos Pernambuco, e assim cumprimento todos os vereadores já mencionados e cumprimentados na sessão solene. Cumprimento todos os servidores, em especial os servidores efetivos aqui do Poder Legislativo. Passo ao secretário para que dê continuidade aos trabalhos do dia. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência e, desde já, parabenizar esses servidores dessa Casa de Leis. Passa a palavra ao divino. Pauta das matérias que serão apreciadas e votadas na sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2025, 77ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura. Do expediente, ata da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Goianésia, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada em 8 de dezembro de 2025, às 8h50, na sua sede, localizada na Avenida Mato Grosso, número 73, setor universitário, Goianésia, Goiás. Vereadores presentes: Adão Ferreira dos Santos, Ariosvaldo Gomes, Carlos Gomes de Passos, Emerson Alves de Lima, Gesmar José da Silva, Gislene Maria da Fonseca, Iago Henrique de Matos Faria, Marcos Antônio Pereira Mourato, Maurício André Gomes, Raulson Gleidson Gonçalves Coelho, Thaís Aparecida de Andrade, Valdomiro Monteiro Cirilo. Vereadores ausentes: Múcio Santana Martins, Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, Estela Rodrigues da Cunha Afonso. Assumiram como vice-presidente em exercício e como secretário a vereadora Gislene Maria da Fonseca e o vereador Marcos Antônio Pereira Mourato, respectivamente. O pavilhão nacional foi apresentado pela convidada Geslane Machado e a vereadora Gislene Fonseca, e a leitura bíblica feita pelo vereador Ariosvaldo Gomes. Dando início aos trabalhos, passou-se ao expediente. Foi lida a ata da 75ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de dezembro de 2025, sendo devidamente aprovada. Em seguida, foi lido o ofício 104 da vereadora Estela Rodrigues da Cunha Afonso, justificando a ausência na sessão nos dias 8 e 9 de dezembro de 2025 para tratamento médico. Ainda no expediente, projeto de lei complementar 116/2025, altera o plano de cargos e vencimentos com instituição de carreira funcional dos servidores efetivos do Poder Legislativo do município de Goianésia, de autoria da mesa diretora, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de lei 115/2025, altera dispositivos da Lei Municipal 4.147 de 2025, que dispõe sobre contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. De autoria do Poder Executivo, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de lei 118/2025, inclui no calendário oficial de festividades e eventos do município de Goianésia o Festival da Paz e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de lei 119/2025,
prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação do município de Goianésia, aprovado pela Lei 3.329, de 18 de junho de 2015, até a formalização do novo Plano Nacional de Educação e posterior elaboração do Plano Municipal de Educação e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de Lei 120/2025. Altera dispositivos da Lei Municipal 4.114, de 28 de março de 2025, que institui a taxa de limpeza pública TLP no município de Goianésia e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de Lei 121/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à entidade Serviço Social Betel, SSB, para apoio à realização do Festival da Paz e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de Lei 122/2025. Redefine a natureza, atribuições e evolução funcional do cargo de profissional de apoio escolar, educação infantil e educação especial no âmbito do município de Goianésia e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de Lei 114/2025. Institui o Código da Poluição Sonora no município de Goianésia e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo, vereador Ariosvaldo Gomes, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de Lei 117/2025. Dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Legislativo de Goianésia, de autoria da mesa diretora, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Projeto de Decreto Legislativo 173/2025. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Goianésia, comenda ao mérito das merendeiras de Goianésia e da outras providências, de autoria do vereador Maurício André Gomes, lido e encaminhado às comissões pertinentes para análise e pareceres. Em seguida, passou-se as matérias da ordem do dia. Projeto de Lei 092/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Goianésia a desafetar a área pública municipal para fins de doação ao Estado de Goiás e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após discussão da matéria, o presidente convidou o secretário da Casa Civil, Manuel Castro de Arantes, para o uso da palavra. Posteriormente, o presidente submeteu o projeto de Lei 092/2025 à votação, sendo aprovado em segundo turno por unanimidade dos presentes. Vereador Gesmar José fez sua declaração de voto. Projeto de Lei 112/2025 concede subvenção social à entidade Obras Sociais Coração de Jesus e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, aprovado em segundo turno por unanimidade dos presentes. Projeto de Resolução 011/2025 dispõe sobre a denominação da Sala da Procuradoria da Mulher, de autoria do Poder Legislativo, vereadora Gislene Maria da Fonseca, aprovado em segundo turno por unanimidade dos presentes. Projetos de decretos legislativos que concedem a comenda da Segurança Pública de número 134 ao 155/2025 e 175/2025 e que concedem a comenda Medalha do Mérito da Procuradoria da Mulher, Mulheres Empreendedoras de número 156 ao 170/2025, de autoria dos vereadores devidamente citados na sessão ordinária do dia 4 de dezembro de 2025, foram submetidos à votação secreta através do sistema eletrônico, sendo os projetos de decreto legislativos aprovados em segundo turno pelos presentes. Projeto de Decreto Legislativo 174/2025 institui no âmbito da Câmara Municipal de Goianésia a comenda servidor aposentado Lázaro Bueno de Moraes, tio Lázaro, e da outras providências, de autoria do vereador Gesmar José da Silva, aprovado em segundo turno pelos presentes. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Economia, referente ao projeto de Lei 113/2025, autoriza o município de Goianésia a adquirir imóvel rural para fins de implementação de programa habitacional e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, aprovado em primeiro turno por unanimidade dos presentes. Neste momento, o vereador Gesmar José solicitou ao presidente que consultasse o plenário a possibilidade de realização de sessões extraordinárias para as votações dos projetos de lei 113, 115, 117, 120, 121 e 122, dada a urgência na aprovação das matérias. Na sequência, o presidente consultou as comissões permanentes quanto à possibilidade de emitirem os pareceres na presente data, sendo o pedido aceito pelos membros.
Em seguida, o presidente consultou o plenário quanto à possibilidade da realização de sessões extraordinárias não remuneradas, quantas fossem necessárias, na presente data, para as votações dos projetos de lei 113, 115, 117, 120, 121 e 122/2025, sendo aprovado pelos edis. Requerimentos. Foram aprovados os seguintes requerimentos escritos. Vereador Carlos Gomes de Passos, requerimento 776, solicitando a formalização de um convênio entre a instituição e o município de Goianésia. O referido convênio visa assegurar aos servidores públicos municipais e seus dependentes o mesmo percentual de desconto aplicado às indústrias conveniadas, possibilitando acesso facilitado à educação básica, profissionalizante e técnica ofertada pelo SENAI, pelo SESI, SENAI. Vereador Gesmar José da Silva, requerimento 387, solicitando que seja considerado nos projetos de construção ou reforma de prédios públicos a inclusão de uma área coberta externa destinada ao abrigo dos usuários enquanto aguardam atendimento. Vereadora Thaís Aparecida de Andrade, requerimento 775, solicitando o recapeamento asfáltico na Alameda Otávio Lage, no trecho compreendido entre a Rua 10 e a Avenida Brasil. O vereador Valdomiro Monteiro Cirilo esteve ausente na votação do requerimento 775. Encerrada a pauta, o vereador Ariosvaldo Gomes fez uso da tribuna. Nada mais havendo a abordar, o presidente convocou os vereadores para as sessões extraordinárias não remuneradas a serem realizadas na presente data e encerrou a sessão ordinária às 10h27, com o convidado Marcos Muriel apresentando o pavilhão nacional. O teor da reunião foi gravado e faz parte deste documento. Em discussão, a ata da sessão ordinária anterior. Em votação. Aprovado por todos os presentes. Requerimento voto de pesar 067/2025, excelentíssimo senhor vereador Iago Henrique de Matos Faria, presidente da Câmara Municipal Goianésia, Goiás. Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, vereadora nesta Casa de Leis, requer nos termos do artigo 120, inciso 4º do Regimento Interno, o envio de voto de pesar à família enlutada pelo falecimento de João Divino da Silva, ocorrido recentemente. Atenciosamente, Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, vereadora. Caminho o requerimento à secretaria para que envie os votos de pesar à família enlutada do senhor João Divino da Silva. Projeto de lei número 123/2025 para leitura autoriza a cessão de uso de imóvel público municipal à Associação de Moradores, Amigos e Conterrâneos de Cafelândia e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Encaminha a matéria às comissões pertinentes para análise e pareceres. Da ordem do dia. Projeto de lei complementar 116/2025 para votação em primeiro turno, altera o plano de cargos e vencimentos com instituição de carreira funcional dos servidores efetivos do Poder Legislativo do município de Goianésia. Autoria Poder Legislativo, mesa diretora, com parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Economia. Os membros das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Economia reuniram-se conjuntamente conforme prerrogativa do parágrafo 3º, artigo 46 do Regimento Interno da Câmara, visando apreciar o projeto de lei em epígrafe, em especial no que diz respeito à sua legalidade. Ao observá-lo sob este aspecto, nada verificou afrontar as disposições atuais e, por assim ser, recomenda a sua devolução ao plenário para as providências de costume. O presente projeto de lei complementar trata-se de proposição que promove alterações no plano de cargos e vencimentos dos servidores efetivos do Poder Legislativo do município de Goianésia, incluindo o adicional de titulação. No que concerne à competência legislativa, observa-se que a matéria insere-se no âmbito de iniciativa do Poder Legislativo, respeitando o disposto na legislação municipal e os princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. A proposta apresenta coerência formal, sem afronta aparente à Constituição Federal, à Constituição do Estado de Goiás ou à legislação vigente. Também não se identificam vícios que comprometam sua juridicidade ou técnica legislativa, estando o texto estruturado em conformidade com as normas de elaboração legislativa. Destaca-se que a matéria contempla a inclusão do adicional de titulação no plano de carreira,
bem como a atualização das tabelas de vencimentos, medidas que visam aprimorar a estrutura funcional e assegurar maior coerência entre a qualificação dos servidores e a remuneração prevista. Ressalta-se que as alterações dessa natureza inserem-se na competência do Poder Legislativo para organizar sua própria estrutura administrativa, encontrando respaldo jurídico para sua tramitação. Logo, a exposição de motivos vem com ilustração suficientemente satisfatória para amparar as pretensões contidas no projeto. Pela exposição antecedente e seguindo manifestação da relatoria, estas comissões, a sua maioria em parecer, votam pela sua aprovação e recomendam seja o projeto devolvido ao plenário para o regular e formal prosseguimento. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025. Vereadora Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Ariosvaldo Gomes, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereadora Estela Rodrigues da Cunha Afonso, relatora, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Valdomiro Monteiro Cirilo, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Vereador Marcos Antônio Pereira Mourato, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Vereador Raulson Gleidson Gonçalves Coelho, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Em discussão, o parecer em conjunto ao projeto de lei complementar 116/2025. Pela ordem. Está com a palavra o vereador Múcio Santana. Presidente, eu sou um homem de posições claras. Eu acho bom que todos aqui, os efetivos, estejam aqui para ver o meu posicionamento em relação ao que eu vou dizer aqui hoje. Eu não participei da sessão de ontem, nem de sexta, e fui pego realmente de surpresa quando Vossa Excelência disse aqui que vai conceder um reajuste de 25%. Não tive tempo de ler o projeto, eu queria que se fizesse uma emenda, que esse reajuste fosse estendido aos funcionários em comissão também, porque não é justo uma parte ter os incentivos, ter os apoios, e outras não. Estou falando aqui no âmbito da Câmara. Enquanto nós tiramos gratificações dos fiscais, nós estamos dando 25%. Enquanto nós tiramos o salário de um único servidor que representa todos vocês que estão aqui, tirou o salário, nós estamos concedendo. Não que eu mereça. Merece sim, mas precisa corrigir algumas distorções que acontecem. O cargo de motorista, o salário é muito baixo. Precisa ser melhorado. Mas os cargos de administrativo estão no patamar bom, acima da média salarial do nosso município. A Jales Machado não paga o que os cargos de alto escalão aqui recebem. Jales Machado é uma empresa reconhecida nacionalmente. Nós temos aqui, enquanto Vossa Excelência está pedindo aqui a criação de um cargo de mais um jardineiro, o senhor pode criar mais 4, 5, porque entra de jardineiro, o senhor tira. O rapaz que está aqui trabalha de jardineiro, está com desvio de função. Enquanto o senhor está concedendo 25%, os faxineiros da limpeza, que precisariam de mais pessoas trabalhando aqui, para promover, para dar atenção e cuidar daqui. Quantas e quantas vezes eu chego, eu vejo o seu Lucimar no corredor, ainda no horário de expediente, limpando, porque não deu tempo de limpar antes, porque o prédio é muito grande para que ele possa limpar. Eu não posso concordar em que se prejudique os servidores comissionados também. Se tivesse feito uma lei ampla, que pudesse contemplar a todos, podem ter certeza que eu teria o meu apoio, com ressalvas, ainda com ressalvas, porque essa casa, enquanto o executivo clama que não tem dinheiro, não tem faxineiro, não tem ninguém, nós estamos na contramão. O que se precisa ser criado aqui, cargos de vigilante, nós temos o desvio de função, o vigilante que está aqui, que tinha na portaria, está na Câmara. Quando não é ele, é o outro. Então, essas distorções é que nós precisamos corrigir. Nós precisamos corrigir, e não é essa que está aqui. Pelo entendimento, pelo que eu vi, que eu sei quem fez essa lei. Eu sei quem fez essa lei. Não é da vontade de Vossa Excelência, não. Vossa Excelência está pressionado. Quem fez essa lei aqui para pisar no pescoço de alguns aqui e beneficiar outros. E todo mundo sabe muito bem quem que é. Eu não posso concordar com isso. Está ali sentadinho.
Eu gosto de apontar mesmo. Está aqui, o servidor que fez essa lei para favorecer. É inadmissível, senhor presidente. Pelo plano que aqui está me apresentado, eu não adentrei nos méritos, mas pela tabela que está aqui, servidor poderá aposentar com salário de 3.620 mais as titularidades. É inadmissível nesse momento em que nosso município não tem faxineiro, não tem zelador, o hospital está caindo na cabeça do povo, está um nojo, nós votarmos isso aqui, sem discutir com os demais vereadores e muito menos prejudicando ainda, muito mais ainda, prejudicando os funcionários de caráter comissionados que estão aqui há 20 anos. Eu não posso concordar com isso, os servidores que me desculpem, mas eu tenho posição, eu vou votar contra, porque eu acho que não pode prejudicar uns. Aquelas categorias que precisavam de ser melhoradas, que é motorista, faxineiro, jardineiro, nós estamos criando carga e tirando. Quem tinha que estar lá no jardineiro, que foi aprovado para isso, não está lá. Por isso que nunca vai chegar a lugar nenhum. E isso vai ser um tapa na cara da sociedade, enquanto não tem o reajuste necessário dos servidores do caráter do executivo, nós concedemos aqui 25%. Quem é empresário aqui sabe muito bem quanto ganha um assistente administrativo. Quanto ganha um gerente de banco? Quanto ganha um gerente de banco? E nós estamos indo na contramão. Servidores que me desculpe, mas eu vou votar contra exatamente por causa dessas distorções. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Está com a palavra o vereador Sargento Oswaldo. Senhor presidente, demais vereadores, assessores dessa Casa de Leis, eu também tenho meus posicionamentos e não vou me fugir de apresentá-los. Primeiro, eu me reporto como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e vou lá no artigo 32 da Lei Orgânica. Compete à mesa propor projeto que crie ou extingue cargo no serviço da Câmara, fixe seus respectivos funcionários, salários. Vejamos, quem tem a oportunidade de fazer correções e distorções é quem está sentado ali, e quem já teve. Portanto, entendo que se tem um impacto, se comporta, e se é linear a correção, eu não vejo por que eu não concordar, por questão de gestão. Eu acho que o posicionamento do vereador é respeitável, tem que respeitar, mas eu também voto a favor, porque entendo que a gestão, a mesa diretora que propôs, e eu vou votar a favor. Continua em discussão, está com a palavra o vereador Carlos Veículos. Bom dia a todos, né? Agradecer aqui aos internautas, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a todos os presentes, todos os nobres colegas, a pessoa do vereador Ralson. E o nobre vereador Múcio Santana trouxe a essa casa aqui hoje uma denúncia gravíssima. Mas, como ele próprio diz aqui, que a gente aqui, às vezes, querendo passar manteiga na bigode do gato, não podemos deixar passar isso aqui. Ele falou que a pessoa está ali, eu queria fazer uma pergunta para ele, se ele poderia falar quem que é a pessoa que pressionou o presidente, para o presidente ceder para dar um aumento desse. E segunda coisa, que ontem eu estava presente, tivemos debates intensos aqui, inclusive com a famigerada taxa do lixo voltando à discussão aqui nessa casa, e alguns aspectos, teoricamente, falando que vai beneficiar, sendo que está tirando da população. Né? Não, nada vai me convencer que tem benefício nessa taxa. Mas esse aumento, ele deve, já que quer dar o vereador Múcio, que estenda também aos comissionados.
Ontem, foi relapso da minha parte, nesse ponto, de eu não ter tido acesso totalmente ao projeto, simplesmente tive acesso aqui que teria um aumento ao servidor do Legislativo. Mas passou desatento que ele não atingia toda a categoria e nem toda a classe. Se existe algo aqui dentro dessa casa oculto, que venha para esse público. Vossa Excelência disse a questão do empresariado. Nós temos mais empresários aqui. Sabemos que nós estamos, o país vive situação difícil. É reclamado, nosso município está em débito, né, que foi pego uma gestão aí com muito débito. Não temos expectativas de dias melhores. E um aumento de 25%, realmente ele é um aumento altíssimo, né? Visto que nós estamos aí numa inflação em torno de 5%. Então, por mais que ele tenha votado hoje e a gente está aqui já agora com ele aqui na pauta, devemos sim ficar atento a esse projeto. Ainda mais com essa denúncia que veio aqui à tona pelo nobre colega. Como ele mesmo disse, temos pessoas comissionadas aqui que já estão aqui há 15, 20 anos nessa casa e que prestam esse serviço de excelência e que mesmo diante de todo o jogo político que existe, eles permanecem aqui. E isso por não se envolverem na questão política e por prestarem um serviço de qualidade. Por que essas pessoas não vão também ser enquadradas? Fica essa pergunta aí, espero que o nobre vereador possa me responder. E eu acredito, eu não sei nem se é possível legalmente, mas eu acredito que esse projeto aí a gente deveria estudar mais ele, se fosse preciso até mais na frente, uma sessão extraordinária para ele. Porque as colocações do vereador, por mais que o vereador que me antecedeu trouxe o esclarecimento da parte dele, me gerou muitas dúvidas aqui. Permite uma parte, vereador? Sim. Vereador, eu sou favorável à valorização, mas de forma uniforme. Não pode uma categoria, enquanto nós temos demandas, e falo com conhecimento de causa, que eu presidi essa casa aqui. Eu presidi e sei aquilo que nós sofremos aqui, principalmente os colaboradores. Tem motorista que bate a alavanca de câmbio aí até meia-noite, 1h, sabe lá até que hora, e o salário aqui é baixíssimo para um motorista que carrega vidas. É baixíssimo. Enquanto nós temos pessoas da limpeza que trabalham às madrugadas adentro aí, e às vezes não tem o reconhecimento está sendo só para os grandes. É um engodo. Quem é os de baixo salário aqui achar que está sendo beneficiado? Não, estão sendo enganados. Vão ganhar só os que ganham bem. E outra coisa, senhor vereador, todos os que aqui estão vão se aposentar pelo Fundo de Previdência do município, que é o Funpreves, que lá não existe teto de aposentadoria. Um sinal merece? Merece. Mas por que não adequa e não se atende a todos os trabalhadores da Câmara? E em comissão? E os desvios de função? Estão se criando o cargo para criar para outras pessoas. Enquanto tem desvio de função, aquela moça fica sozinha cuidando desse jardim aqui, que nunca teve só ela sozinha cuidando. Sempre teve 2 ou 3. Agora que parece que chegou mais um contratado aí. Isso é que eu não posso concordar. Eu não concordo. Entendo o posicionamento de Vossa Excelência. A minha passagem que foi curta, foi apenas 2 meses na presidência, mas acredito que quando cheguei, peço até ao presidente complacência, só mais para mim terminar as colocações. Fique à vontade, vereador. A gente tinha muitas demandas, nobre vereador Múcio, que estavam engavetadas dos funcionários aqui. Nós atualizamos tudo, pagamos todos. Tinha todas as pendências, deixamos zeradas, inclusive quando Vossa Excelência assumiu, é testemunha disso, né? Como diz o ditado, zeramos toda a casa, deixamos até a dispensa cheia para Vossa Excelência poder iniciar os trabalhos em janeiro, porque sabemos que os trabalhos legislativos só voltavam em fevereiro. Mas se tem um trem que eu fiz na minha vida, durante os 23 anos com loja de veículos, e primo na minha vida, é pelo senso de justiça. Eu acredito que vai beneficiar beneficia todos. Independente de classe social, de valor salarial, eu acredito que o benefício tem que chegar a todos por iguais. Não podemos nunca, principalmente, se tiver que escolher um favorecido, vamos escolher os menores, os que ganham menos para ser beneficiado. Esse é o meu posicionamento e a minha postura. Porque muitas vezes, hoje as pessoas veem a gente aí, bem-sucedido, essas coisas, mas não sabem o que a gente passou e nem de onde a gente veio. Eu valorizo sim, todos, mas jamais beneficiar um em detrimento de outro. Devolvo a palavra, presidente.
Continua em discussão. Ordem. É com a palavra a vereadora Thaís Andrade. Obrigada, senhor presidente. Bom dia. Bom dia aos meus colegas vereadores, a todos os servidores desta casa, também nossas assessoras, chefes de gabinete, a você que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, eu entendo, não é nada fácil estar diante de uma situação como essa, em que a gente realmente deseja beneficiar todos os trabalhadores aqui desta casa. Eu concordo com os meus colegas quando eles disseram que concorda com o aumento para todos. Eu sei o quanto vocês merecem receber o que está sendo proposto aqui nesse projeto. Vocês que são efetivados aqui já lutaram tanto por isso, não é? Eu sei o quanto vocês merecem. Todos nós merecemos, né? Nós estamos aqui só de passagem e não sabemos se iremos retornar. Cabe a Deus e ao povo essa decisão. Sou favorável ao aumento para vocês, sim, porque sei que vocês merecem, mas também, senhor presidente, gostaria muito que esse aumento fosse também estendido aos demais servidores desta casa, mesmo sendo comissionados, mesmo estando passando por aqui como nós, contratos temporários. Eu acredito que também seria uma forma justa de ressarcir, né, todo o empenho, todo o trabalho que eles se dedicam todos os dias aqui a esta casa também. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigada. Pela ordem. Continua em discussão, está com a palavra o vereador Emerson da Alto VIP. Presidente, eu vou falar aqui como empresário e depois como vereador. Como empresário, nós vivemos em um cenário complicadíssimo a nível de Brasil. Mas como empregador, em nossa empresa, principalmente ali no conglomerado de São Francisco e na obra de Icó, no Ceará, onde nós empregamos um total de aproximadamente 400 servidores, colaboradores, nós não conseguimos melhorar a questão salarial ao ponto do que esses profissionais merecem, mas nós proporcionamos, na medida do possível, uma ótima qualidade de vida e um ótimo local para se trabalhar. Para se ter uma noção, ali em São Francisco, pessoas que têm dificuldade, às vezes com, eu acho, vencedores, né? Pessoas que ganham ali seus 2, 3 mil reais, conseguir passar um mês, sustentar a sua família, mas nós, na medida do possível, como empresa, nós tentamos viabilizar de todos os aspectos. Na empresa nós servimos café da manhã com manteiga de leite, que é o que eu como na minha casa. Nós servimos almoço para os colaboradores, servimos marmitex para os colaboradores que querem levar até 3 marmitex para casa por um valor de R$5. Na empresa nós produzimos legumes, folhas, ovos na fazenda, carne, leite, para que essa alimentação seja uma alimentação saudável, uma alimentação digna e que essas pessoas se sintam ajudadas na medida do possível. Servimos lanches para todos os colaboradores aqui e no Ceará, tentando dignificar a ponto de que seja compensado de alguma forma a questão salarial. Então, todo benefício que vier em prol de quem trabalha, eu apoiarei. Se o executivo está dando conta de pagar os servidores ou não, obviamente eles merecem também, mas não é problema nosso. A nossa casa aqui, quem resolve somos nós, e eu acho digno, eu acho justo esse aumento, eu acho válido, essas pessoas merecem. Sei também que os comissionados também merecem, concordo e tem meu apoio, mas a pauta aqui agora nós não podemos, eu fui informar agora há pouco, não pode ser feita a emenda para que esses servidores sejam incluídos nessa pauta. Porém, vocês, servidores concursados, vocês têm meu apoio e tudo que for em benefício das pessoas que trabalham, pessoas que exercem suas funções, que nos representam e talvez faz até mais do que nós, vereadores aqui, ali fora, dando a cara para bater, fazendo jus ao seu trabalho, vocês podem sim contar comigo, meu apoio. Muito obrigado, presidente. Agradeço. A parte. Palavra, vereador Sargento Ariel. Eu aqui pensando aqui com as falas do vereador Emerson, e eu acho que, na verdade, a gente tem que
eu imagino que é preciso, senhor presidente, quando se vá deflagrar um concurso público, que faça o devido estudo. Vejamos, se o motorista ganha muito pouco, está abaixo da média, eu não sou empresário, não sou empregador, mas é na hora de fazer o concurso que tem que fazer o estudo técnico. Se há desvio de funções, é preciso de fazer as correções. Mas isso é gestão, como eu disse, é gestão, não envolvo nessas questões. Mas para se fazer o concurso público, precisa do estudo técnico. Se a pessoa que está fazendo, que está zelando do bem próprio, do segurança, do motorista, aqui o motorista não recebe uma diária para fazer as suas viagens. E o Estatuto prevê isso aí. Então, eu acho que quando se deflagra um concurso público, é preciso que faça o estudo em sua plenitude. É nessa oportunidade que nós temos que tratar as duas categorias diferentes. Vejo aqui os comissionados, que foi tratado ontem, né? E vejo aqui os efetivos. Mas a questão é que é um assunto delicado, merecem realmente, e as distorções que existem precisam ser corrigidas. Mais uma vez, eu reforço que é gestão e a competência de quem está fazendo. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Está com a palavra o vereador Musso Santana. O vereador que me antecedeu esqueceu de dizer que lá em 2019 e 2020, a maioria dos que estão aqui presentes adentraram em decorrência de um concurso público que eu tive a coragem de lançar o edital e promover. E, na época, os salários estavam condizentes com a realidade do mercado. Esqueceu de dizer que nós não pudemos realizar em 2020 em decorrência da pandemia. E foi realizado em 2021, mas quem deu posse a cada um de vocês já foi na segunda gestão minha. Então, cada um dos que aqui estão, ninguém pode apontar o dedo para mim e me chamar de omisso. No ano passado, na outra gestão minha, 2022, nós não realizamos um concurso público para suprir essas correções e fazer as devidas correções, exatamente por um impeditivo do Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta que nós tivemos que assinar com o Ministério Público para que não houvesse mais criação de cargos na Câmara de Goianésia, por o Ministério Público entender que já estava acima do limite. Mas quando nós temos essa oportunidade, quem cabe é nós. A mesa diretora é a competente para fazer o edital. Mas faltou diálogo com os demais vereadores, pelo menos comigo faltou diálogo, para que eu pudesse contribuir até com a experiência que eu tenho de 2 mandatos como presidente, para corrigir as distorções e já aproveitar isso aqui, criar os outros cargos, melhorar de motorista, criar cargos que estão defasados aqui. Eu não posso aceitar que se impute um erro no passado, se houve erro, impute o erro no passado para permanecer no erro. Vossa Excelência, professor, sabe de um ditado que norteia aí os professores. Errar é humano, perdoar é divino, mas persistir no erro é burrice. Nós estamos supervalorizando, enquanto aquelas funções básicas que nós precisamos na Câmara, nós não estamos criando essas condições. Daqui uns dias, não vai me estranhar se chegar a criação de mais cargos em comissão. Carga em comissão é quem indica. Merece o respeito, o trabalho, muitos que aqui estão merecem esse respeito. Mas o melhor meio de se ingressar no serviço público é o concurso público, porque tem garantia. Vocês que estão aqui estão garantidos. Quem é comissionado não tem não. Amanhã pode tomar um chute na bunda aí e está fora, né? Então, por isso é que se tem que ter. E o que eu trago aqui, senhor presidente, eu estou falando com Vossa Excelência, o que eu trago aqui é uma experiência de que nós não podemos fazer essa reforma do jeito que está sendo feita. Propondo isso aqui. Eu não concordo com esse aumento de 25%, que Vossa Excelência me passou, eu vou conferir os dados, pode ser até mais. Eu não concordo que 50% o adicional de incentivo à titulação, de até 50%. Eu não posso concordar, porque os que mais trabalham aqui, e eu quero dizer que a maioria que cumpre 8 horas, principalmente os motoristas, o pessoal da faxina, nós temos funcionário que cumpre só 4 horas. Eu não posso concordar com isso. Se quer corrigir as distorções, vamos corrigir na sua plenitude, para que o funcionário efetivo
tenha a valorização devida, de acordo com a nossa realidade do mercado, e que também o funcionário comissionado. Comissionado tem muitos que estão aqui há 20, 25 anos, prestando o mesmo serviço, e vale relembrar, senhor presidente, nenhum dos comissionados vai se aposentar pelo Fundo Municipal de Previdência. Vão aposentar pelo regime geral. A diferença, vereador Carlos, está nisso aí. O regime geral tem um teto. Se aposentam com o máximo, parece que R$8.000. Mas vocês vão aposentar com o salário que estão aqui. Se é que vão receber aposentadoria. Mas essa é a preocupação que eu trago. Aumentar o diálogo, conversar com os vereadores, conversar com as categorias, com o motorista, com o jardineiro, com as demais, para achar um termo que possa atender a todos. De forma, quem sabe as finanças da Câmara é Vossa Excelência. Porque se der qualquer problema é o seu CPF. Hoje, bate em palma. Amanhã, quando você estiver sendo responsabilizado por algum crime de improbidade, é você que vai ter que pagar o seu dinheiro do seu bolso, que vai ter que custear advogado, para falar que você tinha boa vontade. Então, esse diálogo precisa ser amplo, não pode ser dessa forma aqui. Por isso, reafirmo, sou um homem de posições. Vou votar contra, porque eu não concordo da forma como está sendo conduzido. Agradeço os vereadores que contribuíram com os seus posicionamentos. Eu acredito que, quando, na gestão anterior, como o vereador Múcio Santana muito bem colocou, eu estive vice-presidente, com a gestão também participativa. Acredito que aqui, não só o vereador Múcio Santana, mas o vereador Valdomiro Baiano, o vereador Sargento Ari Osvaldo, o vereador Carlos Gomes, o vereador Gesmar Calanguim, na oportunidade que Deus deu a eles de serem, de estarem presidentes, eles deixaram a sua marca, deixaram o seu legado, ora com obras, ora com concurso público, como muito bem colocou o vereador Múcio Santana. Eu me permita um posicionamento aqui agora de estar presidente, porque eu não poderia deixar de ter esse posicionamento aqui perante todos. Bom, no início do ano, no final do ano passado, foram distribuídos para os gabinetes um cargo a mais, e esses cargos foram tirados da estrutura administrativa. A estrutura administrativa é essa que quem ajudava a Marciane estava num desses cargos da estrutura administrativa do ano passado. Outra questão é que o impacto que foi apresentado aqui, nesse projeto de lei, ele foi feito pela contabilidade, em parceria com o jurídico, em parceria com o Rodrigo, em parceria com o Tiago, em parceria com o Divino, e que foi apresentado a eles. Em fevereiro, eu recebi os no meu gabinete, e eles com o pedido para que a porcentagem fosse estudada, fosse aplicada, e a minha resposta para eles foi: vamos ver no decorrer do ano como que a gente vai ficar para que essa correção possa ser feita dentro daquilo que nós temos para oferecer. Bom, eu vou só passar aqui uma revisão geral, não só da importância do efetivo, mas também da importância do comissionado, da importância do vereador. E todos, a partir desse ano, foi efetivado o auxílio alimentação a partir de janeiro desse ano, tanto para o efetivo, quanto para o comissionado, quanto para o vereador. Pois bem, reconhecer o valor de um profissional é cultivar o respeito e a motivação no ambiente de trabalho. A valorização transforma equipes, fortalece vínculos e desperta em cada pessoa o melhor, o seu melhor. Onde há reconhecimento, há crescimento, propósito e resultados que inspiram a todos. Iniciamos o ano pondo em prática o auxílio alimentação tão almejado pelo servidor público, legislativo, e sem distinções de vínculos, seja ele efetivo, comissionado ou, no nosso caso, eletivo. Depois procuramos melhorar as condições de trabalho de cada parlamentar aqui, pois todos aqui, os 15 vereadores, sem distinção de nenhum, têm a sua profissão e exercem sua legislatura com responsabilidade, com serviço prestado e comprometimento. Nada mais justo do que também melhorar
para a vida do vereador, embora muitos na rua pensem que vereador ganha super bem e não cumpre as suas obrigações. Se essa Câmara aqui nada contra a maré com seus efetivos, coisa que a gente é sempre muito bem elogiado, não só pelo pessoal do Correios, mas pelas câmaras que aqui visitam, e eu coloco aqui os servidores de cada gabinete também, os vereadores e os presidentes que por aqui passaram também têm, e como eu disse, deixaram a sua marca, e que são bem reconhecidos. Essa Câmara é muito bem vista. Pois bem, o ato de colocar um projeto de equiparação salarial, de melhoria da porcentagem para o nosso servidor efetivo, não minimiza e não exclui, ano que vem, porque nós temos mais um ano de mandato, de nós estudarmos uma forma de agraciar os servidores comissionados também. De forma alguma. Pelo contrário, esse ano foi aplicado, repito, o auxílio alimentação, votado ainda na gestão anterior, dezembro do ano passado, nós votamos, foi de autoria da mesa diretora, autoria do vereador presidente Múcio Santana, eu estava como vice-presidente, e os demais vereadores que também tiveram a oportunidade de votar favorável a essa matéria naquele ano. Vereador Carlos Veículos, vereador Valdomiro Baiano, vereadora Salete Carrilho, vereador Sargento Ariosvaldo, enfim. Realizamos importantes ações esse ano. E essas importantes ações, elas foram desenvolvidas, repito, em parceria dos vereadores com os servidores efetivos, com os servidores comissionados, da pouca estrutura que restou de servidores comissionados e da estrutura que foi fortalecida dentro de cada gabinete. Por isso que nós iniciamos o ano em parceria com o Ministério Público, avisando a cada gabinete que, com o aumento de um servidor em cada gabinete, nada mais justo do que dividir as horas para que cada gabinete não pudesse ficar fechado e que, de fato, nós mostrássemos ao Ministério Público que o nosso servidor, independente do seu vínculo, ele trabalha. Realizamos importantes ações. O grandioso evento da Procuradoria da Mulher, itinerante no início do ano, com mais de 40 serviços para a população, a recepção do ano legislativo, com a presença de lideranças religiosas para abençoar o nosso trabalho, a criação e efetivação do projeto Gelateca, que levou a cultura da leitura às nossas unidades escolares e até aos povoados e distritos, a efetivação do mérito estudantil Luiz Gustavo, que pela primeira vez e por indicação das unidades escolares buscou reconhecer o empenho dos nossos alunos, destaque em cada escola, a primeira corrida do Legislativo, que movimentou a cidade em pleno período de pecuária e levou mais de 800 pessoas para a rua. Tivemos também a expansão do projeto Escola na Câmara, que trouxe alunos de todas as unidades para dentro do Poder Legislativo, onde eles puderam tornar vereador por um dia. Projeto esse de iniciativa e criação do vereador Maurício André, há um tempo atrás. Enfim, a entrega de importantes medalhas, a medalha do Dia da Mulher, cidadão goianesiense, moções de aplausos, comenda do trabalhador, do professor, criação do mérito ao Conselho de Segurança Pública, medalha e a criação do espaço físico da Procuradoria da Mulher, que hoje tivemos a felicidade de inaugurar. Foram importantes conquistas. E mais do que isso, uma importante conquista junto ao TCM, onde nós tivemos a oportunidade de fortalecer os diálogos, tivemos ali por 2 vezes, fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, e que na oportunidade alguns vereadores me acompanharam, me deram a honra de acompanhá-los, para que a gente estabelecesse um diálogo de forma ordeira, de forma pacífica, mas procurando a harmonia entre os poderes. Foi ali que o vereador entendeu que nós começamos a entender a importância do nosso lugar de fala, não só aqui dentro, mas a importância do lugar de fala do vereador lá fora. Participando pela primeira vez da FECIG, da Feira do Comércio, a Ação Solidária do Dia da Criança, enfim, além de toda a parceria dos projetos, tanto religiosos, evangélicos e espíritas, em nome da Casa da Sopa. Repito, esses projetos, essa parceria, não iniciada na nossa gestão, mas continuada. Todos os presidentes que aqui passaram tiveram a sua parceria e de forma muito pacífica e participativa ombrearam
a parceria com as instituições religiosas. Realizamos o primeiro concurso interno do melhor prato caipira da quadrilha junina, que foi uma maravilha, foi um recorde de público, um recorde de vereador, um recorde de servidor, seja ele efetivo, seja ele terceirizado, seja ele comissionado, mas também e principalmente nós discutimos e aprovamos matérias e requerimentos de interesse da população goianesiense. E aqui dentro foram calorosos debates que até entramos para o Guinness Book de Goianésia como a sessão mais longínqua da história. E como diz a vereadora Thaís Andrade, 7 horas, 20 minutos e 13 segundos da sessão que perdurou até quase 4 horas da tarde. A ideia xoxa e capenga logo vinha e ela vai continuar vindo. Até porque isso chama democracia. E o pau que dá em Chico, dá em Francisco, como diz o vereador Múcio Santana. E para essa democracia sobreviver, os debates e as discussões elas precisam acontecer, independente do discurso, independente do projeto que nós estivermos votando, independente do projeto que nós estivermos discutindo aqui dentro. Por isso que hoje, ao chegar nessa última sessão ordinária, eu posso afirmar para todos, e aqui em nome dos servidores efetivos, que nenhum aqui consegue crescer sem debate, nenhum aqui consegue crescer sem discussão. Nós precisamos disso, porque foi um ano desafiador para todos nós. Aqui todos tiveram que driblar dificuldades pessoais, mas também, juntos, nós driblamos dificuldades coletivas e desafios. Foram muitas vitórias. Por isso que nós chegamos aqui ao 70 anos, ainda muito jovem, cheio de vitalidade. Por fim, eu quero ressaltar que quando eu iniciei a gestão, ainda sem muita experiência, me perguntava o que de melhor eu poderia deixar. Pois cada presidente, eu reforço o que eu disse, cada presidente que passou por aqui deixou sua marca positiva e não tem dúvidas, Baiano, que tentou fazer o seu melhor, que tentou dar o seu melhor. Na hora, não conseguiu, talvez, fazer o que fosse possível. Aqui, eu, em nome dos vereadores, não estou conseguindo propor aquilo que foi pedido por vocês, porque era um pouco mais do que isso. Mas o primeiro passo importa. Não é a garantia de que nós votarmos a equiparação salarial, não é a garantia de que no ano que vem, com o nosso duodécimo melhorando, com as condições de trabalho melhorando, a gente não possa votar. Porque o objetivo nosso é melhorar, sim, como eu ouvi de um servidor, promover de forma social o salário de todos vocês. Pois bem, cada presidente por aqui passou, deixou o seu melhor e deixa a sua marca. E hoje eu entendo e peço aos senhores vereadores para que a gente possa deixar a nossa marca para os efetivos, para os servidores efetivos. Seja eles se ganham, se começaram com o salário base, o salário é baixo, ou o salário hoje é um salário mais alto. Se o salário é mais alto hoje, foi porque eles têm conquistas. Eles estão aqui há mais tempo, eles começaram há mais tempo, então nada que eles estão recebendo foi voto contrário. Nada que eles estão recebendo é colocar a faca para entregar para eles. Eles conquistaram. Por isso que dentro desse projeto, eu ainda proponho aos senhores vereadores a valorização por meritocracia na questão do mestrado, em aplicando aí uma porcentagem àqueles que tiverem mestrado. E peço aos senhores vereadores que, se os senhores tiverem outras ideias que sejam interessantes na questão da valorização do nosso servidor efetivo, que a gente possa colocar agora mesmo. Porque, como eu disse, é aqui que a gente precisa debater, é aqui que a gente precisa dialogar, é aqui que a gente precisa conversar. A partir do momento que essa casa for uma casa ditatorial, deixa de ser democracia, deixa de ser uma casa de leis. Nós precisamos discutir antes de aprovar. Pois bem, a promoção social hoje, nesse projeto, ela é reverberada com o salário de cada servidor efetivo, que passa a receber os seus 25% a mais no vencimento a partir do próximo ano. Ainda terá esse valor incorporado ao seu salário como garantia de uma aposentadoria mais tranquila. E esse, sim, é o maior legado que essa gestão pode deixar, a valorização daqueles que permanecerão quando todos nós sairmos. Por fim, eu agradeço muito a Deus pela sabedoria, agradeço pela graça derramada até aqui sobre todos nós. Sem Ele, a gente não estaria aqui. Agradeço a minha família, agradeço cada vereador pela parceria nas ações propostas,
Graças a Deus, todas as ações dos vereadores, a grande parte dos vereadores estiveram presentes. E é isso. E para o ano que vem, obrigado a vocês, servidores. Vocês juntos fazem o melhor, a melhor equipe legislativa do Estado de Goiás, eu não tenho dúvidas disso. E hoje é a celebração de uma luta de classe. E que essa luta de classe continue. A luta de classe de vocês, servidores efetivos, a luta de classe dos vereadores, porque a partir do momento que a gente sai daqui e vai para Goiânia, no TCM, é sim uma luta de classe. A gente espera que sejamos valorizados ali no TCM, e graças a Deus é o que tem acontecido. E a luta de classe dos servidores comissionados. Juntos, a gente pode e tem, sim, condição de fazer mais e melhor. Obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Múcio Santana. Mais uma vez, eu volto a reafirmar, Vossa Excelência, esse projeto daqui está, não foi feito a 4 mãos. Eu quero fazer uma pergunta, que a maioria dos que estão aqui. Quem tem pós-graduação? Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. 3 pessoas. Quem tem mestrado? E quem tem doutorado? Ninguém tem mestrado, ninguém tem doutorado, só tem pós-graduação. Os 3 que levantaram a mão, eu não quero que vocês levem para o lado pessoal. E os outros prestem atenção naquilo que eu estou dizendo. Rodrigo, você não tem pós-graduação, não tem mestrado, não tem nada disso? Está concluindo mestrado? Mestrado. Só o único, né? Só você aqui da turma que está concluindo? Mas eu sei. Então, além dos 25% que vocês estão recebendo, quem tem, e está se criando aqui uma categoria adicional, eu esqueci de olhar aqui para a turma de trás aqui também, que são efetivos, né? Quem tem mestrado? Pós-graduação e doutorado? Não, então 5. Então, quem tem o pós-graduação, além dos 25%, mais um adicional de titulação de 35%. A maioria de vocês não estão sendo contemplados. 45% para quem tem mestrado, além dos 25%. 50% para doutorado. Então, quando eu trago essa informação aqui, eu digo, é exatamente isso, isso não foi feito, não foi debatido com os vereadores, com os demais vereadores. A maioria daqui não sabe, estão achando que é só os 25% que eu estou votando contra. Não. Vou manter o meu posicionamento de votar contra, porque eu não concordo da forma como foi feita. Eu não concordo em que se beneficia uma categoria, no caso aqui 5, com a criação da titulação, e o restante, por enquanto, estará a ver navios. O meu posicionamento é claro, senhor presidente. Toda a vida eu fui um homem de posições claras. Eu não tenho medo nem receio da opinião pública. Essa mesma opinião que me crucificou, inclusive servidores que aqui estão, quando nós criamos o Vale Alimentação. Servidores que criticaram, às vezes, quando nós criamos o concurso. Servidores esse que merece o meu respeito, tem o meu respeito. Estritamente, o respeito na sua plenitude. Vossa Excelência, me dá uma parte? Pois não, vereador. Já tem mais ou menos uma meia hora que a gente está nesse debate, e desde o início eu solicitei aqui qual que seria o impacto e ninguém me trouxe ainda. E eu não sei se vai chegar a tempo da discussão. Até para todos aqui ter segurança, os nobres colegas, a gente deveria saber qual que é o impacto na folha que vai ter esse projeto que a gente está aprovando. Se Vossa Excelência já tem esse conhecimento, porque aqui até agora não conseguiu me informar, não. E eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que nós deveríamos suspender esse processo, se fosse preciso fazer esse projeto, fazer uma sessão extraordinária, para que todos nós tenhamos conhecimento e que ninguém seja prejudicado, que o benefício realmente chegue, mas que chegue para todos por igual. Só esse é o meu questionamento. Vereador, isso é o que eu estou tentando colocar aqui. Eu respeito muito bem a democracia, eu sei que eu sou voto vencido nesse quesito dessa matéria, em pauta assim como os outros, mas eu tenho consciência tranquila que eu votei com a minha consciência.
Eu não estou votando para agradar ninguém, nem para desagradar ninguém. Estou votando naquilo que eu penso. Eu falo o que penso e faço o que falo. Eu não concordo em que só um detrimento, aqui a princípio, com a criação da adicional de titulação, apenas 5 servidores serão contemplados. 5 servidores que serão contemplados. Eu não posso concordar em detrimento dos outros servidores que estão, nós votarmos dessa forma. Se tem que valorizar, que valorize na sua categoria em todos, não uma pequena parcela. Eu não posso concordar. O meu voto não são contra o trabalho de vocês. Essa casa funciona com participação do trabalho de vocês. Eu não posso esquecer a participação dos trabalhos dos servidores de caráter comissionados, que fazem também o mesmo trabalho que vocês. Então, me desculpem, mas a minha posição é clara, vou votar contra, porque não foi consultado, não foi feito a 4 mãos esse projeto de lei, e da forma que está aqui, eu não concordo. Se quer fazer a bondade, vamos fazer de forma geral, mas não que atenda uma maioria. É a mesma coisa de pegar, dar o bolo, o churrasco, chama para sentar no churrasco da picanha, mas a grande maioria vai comer linguiça de frango. Então, se é para atender, que atenda em todos na plenitude. E não sei, em decorrência do impacto financeiro, se tem aqui, se consegue suportar, porque amanhã, e os servidores de caráter comissionados possam saber, amanhã, se tiver uma queda na receita, que é o que está previsto para o ano que vem, quem vai cortar na carne aqui são servidores comissionados que vão ser demitidos para poder manter a folha de pagamento vai ser demitido os comissionados para manter a folha de pagamento dos efetivos. Vocês não estão sendo parceiros em todos os servidores. Meu posicionamento é esse, é claro. Não foi encaminhado de forma nenhuma isso aqui, o impacto financeiro, nem um detalhamento, nada disso. Então, senhor presidente, o meu voto é em decorrência de não ter havido uma ampla discussão a esse respeito. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Está com a palavra a vereadora professor Gislaine Fonseca, seguido sargento Ari Osvaldo. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero também me manifestar votando a favor desse projeto. Nós sabemos que o servidor efetivo, concursado, ele é a espinha dorsal, né, da Câmara, porque ele garante a execução contínua e efetiva dos serviços aqui prestados, não diminuindo, é claro, o serviço dos comissionados também, o que não dificulta também para que em outros momentos, com certeza, o presidente possa olhar também para os comissionados. Com relação à fala do vereador, sobre a questão dos cursos, eu estava olhando aqui no inciso 1º do projeto, aparece o seguinte: os percentuais previstos nos incisos 1, 2 e 3, que é o que fala sobre os cursos, né, de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, ele aplica-se apenas ao maior título apresentado pelo servidor, né? Então, a adicional de titulação não é cumulável com a gratificação de incentivo à profissionalização prevista, inclusive com um acréscimo de 10% por graduação correlata, devendo o servidor optar por uma única vantagem dessa natureza. Então, ele não é cumulativo, só um adendo que está aí dentro do projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador sargento Ari Osvaldo. Senhor presidente, é só para ir na mesma linha que a vereadora Gislaine acabou de falar, porque senão, às vezes, não fica bem claro. Vejamos, o Estatuto do Servidor Público, ele já faz a previsão de 25 mais as titulações até 35%
quando se conquista a pós-graduação. Então, quer dizer, não é acumulativo. Bom. Vossa Excelência, me dá uma parte? Todo vereador. Foi dito aqui que chegaria até a 50%, Vossa Excelência disse agora chega até 35%, só para... Exatamente. Vou molhar o bico aqui. Quando se conclui a pós-graduação, existem o limite de 35%. Ponto. E aí morre a carreira, não é acumulativo. Quando se faz um mestrado, é o que o presidente incluiu, e eu gostaria de incentivar, esse é um incentivo. Eu estou querendo fazer um mestrado ano que vem, e já convidei alguns vereadores aqui para ir fazer esse mestrado. E depois, caso façam um doutorado, chega-se a mais 5%. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, servidores que entram de certo tempo para cá, vai para a lei geral do Fundo de Previdência também. Então, mas na verdade, eu quero só reforçar mais uma coisa, como foi dito aqui. Não discuto gestão. Agora, esses incentivos, professora Gislene, para quem quer estudar, para quem quer... É facultado a todos. Né? Quer dizer, que se tem um fazendo um mestrado, que todos vão fazer. Esse é um incentivo que o poder público dá, porque quanto mais eles buscam o conhecimento, traz uma contribuição para o nosso... E acho que se chegar... Eu tenho um sonho, mas acho que eu não consigo. Chegar a doutorado deve ser muito difícil para ganhar mais 5% e um mestrado para ganhar mais 10% do que já é possível. Obrigado, senhor presidente. E é mérito. Continua em discussão. Está com a palavra o vereador Carlos Gomes. Vou estar falando sobre a segunda vez. Não foi me passadas as informações solicitadas. Eu não tenho condição de emitir opinião totalmente dentro do projeto, porque eu não tive as informações que deveria já estar dentro do projeto aí. Agora, foi colocado aqui uma facilidade muito grande em fazer mestrado, doutorado. Só que sabemos que para fazer isso você tem que ter curso superior. E sabemos que tem muita gente que ainda não conseguiu ter o curso superior. Muitos talvez não completou nem o primário. Então tem que passar toda uma carreira. Eu mesmo fui conseguir fazer meu curso superior após os 50 anos. Porque antes não tinha condição e depois, quando eu tive, fui trabalhar. Depois é que eu tive condição de terminar a faculdade. Agora estou estudando a possibilidade de uma pós-graduação. Mas fica só esse esclarecimento. E caso não chegue os dados solicitados, eu dei a minha opinião, pedi que suspendesse o projeto, mesmo depois fizesse uma sessão extraordinária para que a gente tivesse conhecimento. Não sei também, o presidente nem colocou em discussão, não sei se ele vai atender o meu pedido, pelo menos consultar o plenário. E caso continue sem chegar as informações, eu vou estar me abstendo do voto. Eu não posso votar contra nem a favor de uma matéria que eu não tenha convicção plena para poder tanto emitir opinião. E digo, jamais serei justo com qualquer classe, independente se ganha mais ou menos. Essas são minhas palavras finais, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Gesmar Calanguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, todos os servidores. Senhor presidente, eu também tive a honra de passar como presidente dessa casa em 2005 e 2006. Eu tive também Deus me permitiu que eu organizasse também um concurso público. Daquela vez, daqui eu estou lembrado que está como funcionária como a Márcia. Não sei se o Divino fez na época, foi o Divino? Márcia, o Divino, a Nilva já aposentou, né? Teve alguns que saíram. Então, assim, e tive também a alegria de ter iniciado a construção dessa sede. Eu não sei a soma final lá, eu sei que o DOA-10 da Câmara sempre foi o suficiente, né, para gasto e para aplicação. Eu não sei no final como é que vai ser essa questão
se vai atrapalhar ou se vai dificultar o fechamento das contas, eu acredito que não, mas vou estar dando aí também a questão do voto de confiança em quem elaborou o projeto, ao presidente e quem elaborou, e principalmente aos funcionários, questão de aumento, acho que todo funcionário tem que trabalhar e brigar pelo aumento. E, como uma parte dos vereadores falou, que nós possamos, no ano que vem, ter condições também de estar beneficiando os comissionados ou às vezes aquele que tem um salário um pouco mais baixo. Mas acho que lutar e trabalhar para que a justificação possa trabalhar por um salário mais justo, um salário melhor, todos nós temos que almejar isso aí. Então, eu acredito que essa Câmara não pode não passar por isso aí, e eu não conheço como vai ser, mas, como eu falei, eu vou votar, primeiro, porque vocês merecem, mas e também porque confiando em quem elaborou esse projeto, crendo que o que está lá na frente, o passar do tempo, aí não vai complicar e nem vai dificultar o pagamento e em honrar os compromissos do dia a dia e o funcionamento da Câmara. Obrigado. Eu coloco nesse momento em votação. Pela ordem, senhor presidente, antes da votação. Está com a palavra a vereadora Thaís Andrade. Só gostaria de fazer aqui algumas considerações. Obrigada pela oportunidade da fala. Ouvindo atentamente cada um dos meus colegas, eu gostaria aqui de parabenizar todos os presidentes que por aqui passaram e deixaram também o seu legado, e dizer o seguinte: esse mandato é um presente para todos nós que estamos aqui pela primeira vez. Quando chegou aqui um aumento para nós, foi também um presente, nós discutimos, votamos e nós aprovamos. E os efetivos, ninguém teve a oportunidade sequer de discutir. Nossa, mas esse aumento é muito para vocês, podia ser menos, vocês já ganham tanto, né? Então, eu sou favorável porque eu estou colocando, neste momento, estou me colocando no lugar de cada um de vocês. E eu acredito que também, se esse valor chegasse a mim, eu ficaria muito feliz. Não vou discutir aqui a porcentagem, só peço, senhor presidente, que nós possamos também participar mais vezes, né, dessas discussões, antes que o projeto chegue até nós, que possamos discutir, conversar antes, entre nós, para a gente debater até o momento em que chegar aqui. E dizer que vocês merecem, realmente, até mais, né, que vocês sejam felizes com o aumento que vocês vão receber daqui para frente. Às vezes a gente consegue ajudar muitas pessoas, né, com o que nos é dado de presente aqui, que cai na nossa folha de pagamento. E nós somos muito gratos por isso. Então, hoje estarei sendo favorável por este motivo, me colocando também no lugar de vocês e acreditando que também ficaria muito feliz se esse presente chegasse para mim. E parabéns pelo trabalho prestado ao longo de todos esses anos de esforços. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Projeto aprovado por 10 votos, uma abstenção e um voto contrário. Senhor presidente. Declarar meu voto, presidente. Está com a palavra o vereador Carlos Veículos para declaração de voto. Deixando claro que o meu voto foi por falta de ter as informações solicitadas durante o debate da matéria. Devolvo a palavra, presidente. Quero justificar meu voto. Está com a palavra o vereador Emerson Dalto Vi para justificativa de voto. Presidente, nada mais do que merecido. Parabéns aos servidores concursados. Também quero reforçar, né, o pedido que todos querem ouvir aqui, presidente, que é o abono natalino. Nós não podemos esquecer do abono natalino da nossa galera aqui. Muito obrigado. Bem. Vereador Sargento Ari Osvaldo para declaração de voto. Senhor presidente, eu faço a minha declaração de voto e vou fazer uma observação na declaração do voto, apontando o vereador Ralson Coelho.
O vereador Ralson Coelho é o maior vereador que participa de comissões. Nem sei qual comissão que ele pertence. Eu senti essa dificuldade tempos atrás aí, e eu fiz um pedido para mudar o regimento interno dessa casa. Qualquer vereador pode participar de qualquer reunião de comissão sem direito a voto, mas com direito a dar sua participação e sua contribuição. Porque muitas vezes aqui não dá para discutir a matéria aqui, e a comissão a gente tem todo o tempo lá disponível, às vezes, fora esses aqui que vêm meio à pressa, mas dá tempo. Então, senhor presidente, mais uma vez eu voto a favor, porque acredito em gestão. Só também, mais uma vez, corroborar com duas questões desse projeto, que, quando fala de promoção social, o que esse projeto promoveu é que nós retiramos parte da gratificação daqueles que ganhavam muito, em tese da gratificação, incluímos uma parte no salário, e aquela gratificação que era paga à vereadora Thaís Andrade por uma minoria, hoje a maioria passa a ter. Obrigado pelo seu voto. Quero também justificar que o projeto, a questão da valorização por estudo, mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado, é justamente para abarcar aqueles que não têm. É um incentivo, como o vereador Sargento Ariosaldo muito bem colocou. Se todo mundo estivesse aqui, todo mundo teria, já passaria a receber. Mas é um incentivo para vocês, para que vocês façam a pós-graduação. Como professor de EJA, lá atrás, 10 anos atrás, eu tive alunas que não tinham seu ensino médio. Hoje elas têm pós, porque acreditaram nelas e ofereceram aquilo que o vereador Emerson muito bem colocou, condições de trabalho. Obrigado. Senhor presidente, declaração de voto. Está com a palavra o vereador Valdomiro Baiano. Senhor Logo em presidente. seguida, eu consulto os vereadores, a participação do nosso servidor Divina Marildo, para falar em nome de todos os servidores efetivos. Senhor presidente, senhores vereadores, assessor dessa casa, eu parabenizo todos os ex-presidentes que passou por aqui, Maurício, Carlos, enquanto eu fui tesoureiro do Maurício, Carlos fez um bom trabalho, Yasmar, novo presidente hoje, professor Iago, o Ari Osvaldo, que juntamente com o Yasmar, que fez esse benefício que a gente está debaixo dele aqui. Parabenizo todos os vereadores. O vereador Moço Santana, realmente ele está coberto de razão do que ele está dizendo aqui, porque até eu fui pego de surpresa, que eu fiquei sabendo desse projeto ontem. Então, ele está coberto de razão. Eu queria que pedir à mesa diretora, pedir ao presidente Iago, que, por sinal, eu parabenizo, mas na próxima que o senhor tiver uma demanda dessa aí, comunique os vereadores antes, para não ficar dando esse, entendeu? Na minha gestão, eu acho que todos aqui ficaram felizes da minha gestão, porque tudo que eu fazia, os 15 vereadores ficava sabendo antes. Então, parabenizo o Múcio, fui também tesoureiro dele, igual sou da finança hoje no do Iago. Eu sei que ele comporta a bancar, a pagar essa despesa que ele tá fazendo daqui para frente. Então, concordo, e concordo igual a Thaís falou, o Hermes diz. Vamos ver para todos, presidente. A partir do ano que vem, igual o senhor acabou de falar aí, vamos olhar o lado também dos outros. Sei que o senhor já fez, mas quanto mais, melhor, né? Obrigado, senhor presidente. Com certeza, vereador Baiano. Nós estamos aqui para melhorar. Nascer pronto, ninguém nasceu. Obrigado, viu? Eu agradeço muito pela a sua sabedoria junto a todos os vereadores que presidiram essa casa e que hoje eu tenho o privilégio de dividir a bancada. Obrigado. Está com a palavra o vereador Marcos Pernambuco para justificativa de voto. Obrigado, presidente. Não poderia deixar de, também na oportunidade, parabenizar,
Legislativo de Goianésia, ele é o que ele é justamente porque tem pessoas que fazem um trabalho de qualidade, de excelência. Todos os demais presidentes também, faz questão também de elogiar, fazer uma menção elogiosa. Quero aqui parabenizar todo o servidor dessa casa, em todas as esferas. E nesse momento aqui, a proposta por parte do presidente, que também é merecedor de um comentário elogioso, quanto ele então concede ao servidor efetivo dessa Casa de Leis esse aumento real. Então, dou meus parabéns ao nosso presidente, professor Iago. Conforme Vossa Excelência mesmo disse, todos os presidentes tiveram as oportunidades de deixar a sua marca. A sua marca ainda não acabou, Iago. Ela está em curso. Parte dela está sendo estendida hoje ao servidor efetivo. Amanhã, então, que é também competência de Vossa Excelência, trabalha meios, né, para que também possa se estender a todos os servidores dessa Casa de Leis, que são todos merecedores. Então, quero aqui te parabenizar por esse projeto hoje, parabenizar todos os vereadores com a sua postura, com a sua forma de entender cada momento. Esse é o momento no qual Vossa Excelência, que é da sua competência, estender esse aumento real. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Quero parabenizar todos os servidores dessa Casa de Leis, porque hoje realmente essa Casa de Leis é justamente que de mãos dadas, seja servidor efetivo, seja comissionados, todos trabalham em harmonia. E Vossa Excelência tem trabalhado em harmonia com todo o poder legislativo. Vale ressaltar que esse é o momento que Vossa Excelência entendeu que há possibilidade de estender essa gratificação, esse aumento ao servidor, no caso, efetivo da Casa de Leis, que amanhã vamos trabalhar, né, presidente? Para também estender aos demais. Mas, enfim, parabéns mais uma vez. Os seus esclarecimentos em relação à sua legislatura de primeiro mandato aqui como presidente foi precisa, foi concisa, foi eficiente, no qual o senhor, de muita forma expressa, né, pôde então estender, né, e assim passar o seu histórico desse primeiro ano do seu mandato, que foi de muita riqueza para esse legislativo municipal, e no qual eu também faço parte. Fico muito feliz também fazer parte dessa mesa diretora e assim também contribuir daquilo que eu posso. Então, parabéns mais uma vez a todos. Obrigado, vereador Marcos Pernambuco. Está com a palavra para justificativa de voto, vereadora professora Gislene Fonseca. Como eu já havia falado, né, na minha fala anterior, o voto foi favorável. Eu quero aqui também, além de fazer uma menção ao trabalho dos efetivos, elogiar também o trabalho do presidente Iago, falando em nome da Procuradoria da Mulher, pelo seu apoio. Se nós fizemos muito pela Procuradoria, né, vereadora Thaisa, e aqui já mando um abraço também aí para a vereadora Salete, que eu não canso de falar que foi a precursora da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, e também um abraço aí à vereadora Estela, que esteve também tão atuante nesses dias, né, do ano de 2025, onde nós fizemos aí muitas palestras, a Procuradoria itinerante, tantos eventos, aí falando em nome das mulheres do município de Goianésia, e hoje nós podemos dizer que nós fechamos com chave de ouro o ano legislativo com a inauguração da Sala da Procuradoria da Mulher, um espaço onde nós poderemos atender as nossas mulheres com mais comodismo, né, com mais tranquilidade, com mais comodidade, na verdade, e com mais tranquilidade. Então, agradeço novamente ao presidente, aos demais vereadores, pelo apoio de vocês, pelo respeito a nós, mulheres vereadores, e pela Procuradoria da Mulher também. E que possamos continuar fazendo sempre o melhor para a comunidade de Goianésia, para as mulheres do município de Goianésia, dizendo que nós, como vereadores, estamos aqui para representá-las e para lutar junto com vocês no enfrentamento e no combate à violência contra a mulher. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Gislene Fonseca. Eu
Dou por encerrada a discussão, justificativo de voto, até porque muitos servidores aqui também já passaram da hora. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Divina Marildo preferiu falar no segundo turno. Aqueles que quiserem continuar, fiquem à vontade. Projeto de Lei número 118/2025 para votação em primeiro turno inclui no calendário oficial de festividades e eventos do município de Goianésia o Festival da Paz e da outras providências. Autoria Poder Executivo com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em atendimento ao disposto no artigo 34 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a presente comissão reuniu-se para examinar a matéria em epígrafe. O chefe do Poder Executivo encaminhou a este Poder Legislativo matéria que tem por objetivo incluir o evento denominado Festival da Paz no calendário oficial de festividades e eventos do município de Goianésia, conferindo reconhecimento formal à sua realização anual, conforme dispõe o texto do projeto. A proposição apresenta competência legislativa adequada, uma vez que a definição de datas comemorativas e eventos oficiais é atribuição do município em consonância com o artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica Municipal. Não há, portanto, vício de iniciativa ou matéria reservada a outro poder. No que tange à constitucionalidade e legalidade, o projeto não viola princípios ou normas superiores. Trata-se de simples inclusão de evento no calendário oficial, sem criação de obrigações financeiras automáticas, mantendo-se a possibilidade de regulamentação posterior pelo Executivo. A iniciativa está em conformidade com o interesse público, tendo em vista que o Festival da Paz, conforme exposto na justificativa, é evento cultural e comunitário de ampla participação social, promovendo a integração, convivência e ações de cunho social e cultural. Quanto à técnica legislativa e redação, a proposição é clara, objetiva e compatível com as regras de elaboração legislativa, atendendo aos requisitos da Lei Complementar número 95 de 1998. A exposição de motivos apresenta ilustração suficiente para embasar as pretensões contidas no projeto. Pela exposição antecedente, esta comissão, pela sua maioria, vota pela aprovação e, em parecer, recomenda seja o projeto devolvido ao plenário para o regular e formal prosseguimento. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025. Vereadora Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, presidente. Vereador Ariosvaldo Gomes, membro. Vereadora Estela Rodrigues da Cunha Afonso, relatora. Em discussão, o parecer das comissões de conjunto ao projeto 118/2025. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador pastor Ralson Coelho. Primeiramente, cumprimentar o presidente Iago Matos, vereador Iago Matos, cumprimentando ele, cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes, cumprimento aqui todos os nossos servidores desta Casa de Lei. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, por este momento aqui, agradecer ao Iago, que me deu parceria, ele apresentou um requerimento, passando o Festival da Paz para o calendário de festa da nossa cidade, e a gente levou até o prefeito Renato de Castro e ele abraçou essa causa. Então, aqui agradecer ao nosso prefeito Renato por ter posto o Festival da Paz no calendário de festividade. O Festival da Paz já vai por 4 anos consecutivos, onde ali a gente tem apresentação culturais, tem apresentação de músicas no palco, tem palavras também, de incentivos, tem a praça de alimentação, e a gente, esse ano, foi 4 dias de festividades, e a gente viu ali o passar de pessoas ali, não é uma festa evangélica, é uma festa para a comunidade de Goianésia, para toda a sociedade. Esse ano ali a gente fez uma estimativa onde passou em torno, um dia pelo outro, entre 4.500 pessoas a 5.000 pessoas, ali todos os dias. Então foi um evento muito
bem organizado, grande, né, onde aqui quero destacar a apresentação no palco cultural da Escola Monte Moriá, né, do Luiz César, né, do Militar e o louvor da nossa igreja ali que fez participação. Então, aqui agradecer aos nobres vereadores, né, que possa estar votando esse projeto de lei, né, que muito vai engrandecer em nossa cidade. E devolvo aqui a palavra. Continua em discussão. Agradecer o vereador Pastor Halson Coelho pela parceria e agradecer aqui também o prefeito Renato Castro. Essa parceria, esse pedido, o vereador, foi feito um tempo atrás, mas infelizmente não foi. Infelizmente ou felizmente, né? Porque Deus já sabia o que ia acontecer e que teria o senhor aqui dentro, nessa legislatura, nos honrando com seu trabalho e mais ainda com toda a parceria sua com a Igreja Assembleia de Deus. Então, agradecer o prefeito Renato Castro também pela sensibilidade de mandar o projeto para cá, como acrescentando, incluindo no calendário cultural de eventos, o Festival da Paz. Em votação. Carlos esqueceu de deslogar? Vamos reiniciar a votação. Agora vai. Votar novamente. Deus deslogou ele aí, Divino? Aprovado por todos os presentes. Projeto de Lei 119/2025 para votação em primeiro turno. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação do município de Goianésia, aprovado pela Lei 3.329, de 18 de junho de 2015, até a formalização do novo Plano Nacional de Educação e posterior elaboração do novo Plano Municipal de Educação e da outras providências. Autoria: Poder Executivo, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A comissão, em conformidade com os preceitos do regimento interno, no exercício regular de suas atividades regimentais, reuniu-se com o fim especial de analisar a matéria destacada, desta feita posto sob observação quanto aos aspectos constitucionais e de legalidade, nada verificou a infringir os dispositivos constitucionais vigentes. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo tem por finalidade prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, instituído em 2015, até a publicação do novo Plano Nacional de Educação, PNE, e a posterior elaboração do PME municipal, conforme exposto no texto e na justificativa. A iniciativa encontra amparo no princípio da continuidade administrativa e na diretriz de alinhamento obrigatório entre o Planejamento Educacional Municipal e o Plano Nacional de Educação, conforme previsto na legislação federal.
Não há, portanto, vício de iniciativa, uma vez que se trata de matéria de competência do Poder Executivo relacionada à gestão das políticas públicas educacionais. Do ponto de vista constitucional e legal, a proposição não apresenta qualquer irregularidade. O município possui autonomia para instituir e revisar seu Plano Municipal de Educação, observando as diretrizes nacionais. A prorrogação evita lacunas normativas e garante a segurança jurídica às políticas públicas municipais, enquanto o novo PNE não é publicado. Do ponto de vista técnico-legislativo, o texto é simples, claro e coerente, atendendo aos parâmetros da Lei Complementar 95 de 1998, estabelecendo regras objetivas para a prorrogação e para o prazo de elaboração do PME. A medida revela-se adequada, necessária e proporcional, uma vez que a construção de novo plano municipal exige participação social, consulta a conselhos, estudos técnicos e conformidade com metas nacionais, sendo inviável sua formulação antes da publicação do novo PNE. Destarte, a exposição de motivos em ilustração suficientemente satisfatória para amparar as pretensões contidas no projeto. Assim, pela exposição antecedente, esta comissão, pela sua maioria, vota pela aprovação e, em parecer, recomenda seja o projeto devolvido ao plenário para o regular e formal prosseguimento. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025. Vereadora Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, presidente. Vereadora Estela Rodrigues da Cunha Afonso, membro. Vereador Ariosvaldo Gomes, relator. Em discussão, o parecer em conjunto do projeto 119/2025. Em votação. E solicitar ao vereador Carlos Veículos para poder retirar o requerimento dele. Deve poder, né, que não ficou? Vereador Carlos Veículos, vereador Gesmar, vereador Halson, vereador Ariosvaldo, consultar a possibilidade de nós, ao término dos projetos, nós retirarmos os requerimentos para podermos iniciar a sessão extraordinária. Todos concordam? Aprovado por todos os presentes. Projeto de Decreto Legislativo 173/2025 para votação em primeiro turno. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Goianésia, comenda ao mérito das merendeiras de Goianésia e da outras providências. Autoria, Poder Legislativo, vereador Maurício André Gomes, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta comissão, no uso regular das suas atribuições e atividades regimentais, conforme as prerrogativas contidas na Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno, Constituição Estadual e Federal, reuniu-se com o fim especial de apreciar os termos legais do decreto legislativo em análise. O presente projeto de decreto legislativo, submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem por finalidade instituir, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a comenda ao mérito das merendeiras de Goianésia, destinada a homenagear merendeiras e merendeiros que tenham prestado relevantes serviços à alimentação escolar no município, conforme exposto no texto apresentado e em sua exposição de motivos. Por se tratar de matéria de natureza honorífica, cuja instituição é de competência da Câmara Municipal, verifica-se que o projeto atende ao disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e nas normas regimentais aplicáveis. Não se identifica vício de iniciativa, nem afronta qualquer princípio constitucional, sendo legítima a criação de honraria por meio de decreto legislativo. Do ponto de vista material, a proposição estabelece critérios objetivos para a concessão da comenda, define periodicidade, dispõe sobre indicações e organiza sua entrega em sessão solene, assegurando transparência, isonomia e regularidade no reconhecimento público concedido pela Câmara Municipal. No aspecto de técnica legislativa e redação, o projeto apresenta estrutura normativa adequada, escrita clara e coerente, em conformidade com a Lei Complementar 95 de 1998. Também não gera impacto financeiro contínuo, limitando-se aos custos eventuais de confecção dos diplomas já previstos nas dotações da Câmara Municipal. Ressalte-se ainda o relevante caráter social e educativo da iniciativa, que valoriza profissionais essenciais ao ambiente escolar e reconhece sua contribuição para a qualidade da alimentação e do desenvolvimento dos estudantes da rede pública,
Isto posto e orientados pela manifestação favorável da relatoria, esta comissão vota pela aprovação do projeto, ao tempo em que recomenda seja o mesmo devolvido ao plenário para o seu regular e formal prosseguimento. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025. Vereadora Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, presidente. Vereadora Estela Rodrigues da Cunha Afonso, membro. Vereador Ariosvaldo Gomes, relator. Em discussão, o parecer das comissões do conjunto ao projeto 173/2025. Em votação. Vai. Pela ordem, presidente. Aprovado por todos os presentes. Está com a palavra o vereador Gesmar José. Estava esperando. Senhor presidente, pela ordem. Senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, que Vossa Excelência pudesse consultar o plenário quanto à possibilidade de fazer mais uma sessão para nós encerrarmos a pauta e depois nós íamos almoçar tranquilo, né? Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Marcos Pernambuco. Para complementar, então, sobre quais os projetos, somente consultar, senhor presidente, as comissões competentes, regimentais, né, do parecer do projeto 123, para a gente incluir também, sabe, vereador, nosso presidente, que o 123 ele foi para leitura hoje. Então, a gente precisa também da parte das comissões, eles, então, proceder, então, o parecer, ok? Gostaria de solicitar aos vereadores, consultar aos vereadores a possibilidade de realização de sessão extra para analisar os projetos que vão para o segundo turno e a possibilidade das comissões em emitir o parecer ao projeto 123, que autoriza a cessão de uso do imóvel à Associação de Moradores de Cafelândia. Todos de acordo? Então, encerrado os trabalhos. Presidente, só uma fala rápida aqui. Está com a palavra o vereador Emerson da Alto VIP. Tem uma saída aqui meio urgente e quero justificar a minha saída, mas em tempo quero aproveitar que é a última fala nossa em sessão esse ano. Confesso que, para mim, esse ano foi uma escola, um prazer trabalhar nessa casa, aprender com todos vocês, né? Um time preparadíssimo, uma equipe que faz realmente uma grande diferença de gestão, de capacidade, de humanidade. Quero agradecer também todos os meus colegas, né, que aqui muito me ensinaram, que entenderam os meus posicionamentos. E deixar claro, pedir desculpa para aqueles que eu não consegui atender as expectativas e dizer que eu amo Goianésia, eu sou apaixonado por essa cidade e agradeço de coração a todos vocês pela oportunidade de poder trabalhar esse ano juntos, né, com essa linda família aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Emerson. Finalizados os trabalhos dessa sessão ordinária, dentro de 2 minutos reiniciaremos os nossos trabalhos. Convido aqui o servidor de carreira e autor dos entusiastas desse projeto, Thiago, para fazer a apresentação do Pavilhão Nacional. Declaro encerrada a presente sessão e dentro de 2 minutos reiniciaremos.